Fala pessoal, tudo bem? Você que está aí nos assistindo no YouTube ou nos ouvindo no Spotify. Estou aqui para pedir para vocês uma contribuição de se inscrever no nosso canal no YouTube ou seguir a gente no Spotify. Dá o seu joinha, dá o seu like, compartilha caso você goste do conteúdo. A gente está aqui tentando contribuir da melhor forma possível para esse ecossistema lindo, para as pessoas venderem cada vez melhor seu produto, seu serviço ou sua pessoa. Fechou? Tamo junto! Salve, salve, meus amigos! Estamos mais um dia aqui no VTV, programa Vendas Transformam Vidas, com o intuito de ajudar você a vender mais e melhor seu produto, seu serviço, sua imagem, quem sabe. Eu sou Diego Domingues, estou aqui com mais uma mulher, uma musa, a rainha da vida afetiva feminina no Brasil, Lisandra Zanutto. Lisandra, que prazer te ter aqui. Conte para nós quem é Lisandra Zanutto e o que você vende. Nossa Senhora, que responsa, hein? Primeiro, Diego, obrigada pelo convite. E ouvindo você falar agora, né, que vendas transformam vidas, eu achei esse nome fantástico. Fantástico, porque isso foi uma coisa que eu tive que aprender, né? Quando eu entrei para o marketing digital, enquanto psicóloga, eu pensava, meu Deus, como é que eu posso vender online, né? Será que isso é ético? Então, eu entrei no marketing digital em 2014. O que eu posso te dizer é que ainda bem que eu tive a coragem de encarar isso, porque hoje eu sei o quanto o meu trabalho, né, e o que eu vendo na internet, de fato, pode transformar a vida dessas pessoas. Então, incrível o nome do seu podcast. Ah, obrigado. Muito bom, parabéns. Legal. Então, eu sou Lisandra Zanutto, sou psicóloga, psicanalista, consteladora sistêmica. Comecei a desenvolver um trabalho lá em 2014. Eu abri um canal no YouTube falando sobre como é que a gente pode superar uma separação. Até então, tudo que eu via era muito voltado para a parte jurídica, né? Então, pessoas que ajudavam juridicamente as pessoas a olharem para a parte patrimonial, bens, regime de bens, guarda, essas coisas todas. E, de fato, esse é um aspecto bastante forte numa separação, né? Sem dúvida. Mas as pessoas desconsideravam a parte emocional e psíquica, né? O quanto o divórcio pode ser um trauma que afeta a vida de todos os envolvidos, né? E por que eu comecei a trabalhar com isso? Porque eu vivi um divórcio. Eu casei muito cedo, casei com 23 anos, tive um filho, e quando meu filho tinha 1 ano, eu morava na China. Eu era comissária de bordo, eu já tive uma outra vida. Caraca! Sim, e eu casei com um piloto, eu fui comissária muito cedo, com 20 anos. Legal. E aí a gente morava na China, e aí acabou, eu voltei para o Brasil, e tudo que eu tinha para recomeçar a minha vida era um filho de 1 ano e 8 malas. Caraca! E o ex-marido ficou lá? O ex-marido ficou lá. Então... Desafio pouco comum na vida das mulheres brasileiras, né? Porque se separam e ficam com o desafio de uns filhos e malas, não é isso? Exato. Então, eu tive que, obviamente, buscar ajuda para superar isso com um filho tão pequeno, sozinha. Foi muito doloroso. E quando eu criei o canal do YouTube, eu falei, meu Deus, quem é que vai querer ouvir coisas sobre separação? Eu mesmo tinha preconceito para falar sobre divórcio, né? E, de fato, no começo foi muito difícil. Muito difícil, porque eu lembro que em alguns vídeos, algumas coisas assim, as pessoas, principalmente as pessoas que têm algumas religiões, que são meio contra, assim, né? Então falavam, nossa, que coisa horrorosa, como é que você pode... Ela tá destruindo a família. Ela tá defendendo o divórcio. E não imagina. era nada disso, né? Na verdade, o que eu só queria era poder dizer para as pessoas que, ó, é difícil mesmo, vai doer, talvez vá desorganizar, né, e desestruturar grande parte da tua vida, inclusive a parte profissional, né? Mas que existe um jeito de você reconstruir que não precisa ser tão doloroso e tão devastador, né? E aí, sabe que isso, o primeiro vídeo que eu fiz para o canal do YouTube, né, foi... Eu morava na Itália. Foi final de 2014, eu acho que talvez outubro, uma coisa assim. E essa semana agora, segunda-feira,
eu recebi a minha primeira placa do YouTube de 100 mil inscritos. Caraca, parabéns! Eu nem parabéns, divulguei ainda, hein? Muito bom, muito bom. A primeira vez que eu tô divulgando. Você está descobrindo hoje na íntegra, não, em primeira mão, que Lisandra Zanotto foi premiada pelo YouTube. Se Deus quiser, esperamos chegar lá também. A meta é essa, viu, Lisandra? Então peça para os seus seguidores também nos seguirem e aprenderem. Sim, por favor, ó. O canal do YouTube é? O canal do YouTube é Vendas Transformam Vidas. Vendas Transformam Vidas. Então, sim. Quem puder, se inscreva agora, aperte o joinha, se inscreva no da Lisandra também, né? E vamos em frente. E aí você teve esse processo, estava na Itália, fez esse primeiro vídeo em 2014, conseguiu seus 100 mil seguidores só falando de separação, é isso? A princípio a ideia era essa, né? Tá. E aí sabe o que aconteceu? Eu percebi que a separação, a dor da separação era só a porta de entrada para essas pessoas, principalmente as mulheres, tá? 90% do meu público é um público feminino, que eu acho que é um público que cuida mais dos seus afetos e desafetos, né? Acho que os homens passam mais batido por isso. E aí eu descobri que a separação era só a porta de entrada para elas. Essa mulher que chega com uma dor tão iminente, que é a dor de uma separação, de um fim de um relacionamento, ela está com uma dor ali, né, muito forte, ela precisa de ajuda. E depois que aquilo alivia, ela vai precisar olhar para a vida dela, né? Porque, imagina, você fica anos numa relação e quando você sai, você já não sabe mais nem quem você é, né? Então, é um resgate da tua própria identidade, sem falar de todas as outras questões que implicam uma separação, né? E aí eu descobri que, sim, né, eu me transformei na psicóloga do divórcio na internet, mas que o meu trabalho vai muito além disso, né? Então, depois disso, tem todo um trabalho disso mesmo, de resgatar a identidade, de olhar para si mesma, de questionar para onde você vai agora, né? Que tipo de mulher você quer se tornar depois dessa separação? Que tipo de parceiro você quer ter ou não quer mais ter? Então, uma separação, de fato, eu sempre falo, né, que é um ponto de partida para talvez para a maior transformação da sua vida. Basta que você decida, né? Porque pode ser uma tragédia e você nunca mais se recuperar, você viver naquela dor, né, ou se tornar vítima daquela situação para sempre. Ou você pode usar isso e dar um salto na tua vida, sabe? Dar um salto. E assim, separações estão... Inclusive, as pessoas que estão ouvindo o podcast, às vezes, podem estar até pensando, né? Nossa, mas hoje não é sobre vendas, é sobre separação. Na verdade, é como os relacionamentos afetivos e as separações podem impactar na vida profissional, na vida da mulher empreendedora, que tem, na vida familiar também. Então, de certa forma, está tudo interligado, né? Então, assim... A mulher, principalmente pegando a mulher que é empreendedora, que tem muito no Brasil, e a gente também tem aumentado os números de mulheres empreendedoras no Brasil, isso é ótimo. Mulheres que trabalham em venda, ou homens também, né? Como que uma separação, Lisandra, ou a própria vida afetiva como um todo, você aí trazendo para o âmbito da psicologia mesmo, em que medida isso impacta na vida profissional, na performance de um vendedor ou de um empresário? Pergunta difícil essa, né? Muito difícil. A ideia aqui ia ser difícil. Se fosse fácil, a gente fazia pelo Instagram. Sim, claro. Então, Diego, a primeira coisa, assim, é que indubitavelmente vai impactar. Né? É claro que isso vai depender do quanto vai impactar, isso vai depender muito da estrutura emocional e psíquica de cada um, né? Mas a primeira coisa que eu poderia te dizer é que sempre que a gente passa por grandes mudanças, seja mudança de emprego, mudança de cidade, mudança de país ou mudança de relacionamento, a primeira coisa que é afetada profundamente é o nosso senso de estima. Então, internamente, a primeira coisa que se fragiliza, que se desorganiza, é a autoestima, seja do homem ou seja da mulher. E quando você está com um senso de estima, um senso de valor, quando você está internamente desorganizado e desestruturado, isso vai afetar todos os aspectos da tua vida, né? Uhum. É lógico, familiar, profissional, não tem como. Então, eu diria que, obviamente, dependendo da estrutura de cada um, às vezes os danos chegam a ser irreversíveis, tá? Irreversíveis. Eu já tive uma paciente que era casada com um grande empresário e acabou descobrindo uma traição, uma coisa muito ruim, muito pesada. E a maneira de ela lidar com isso, de se vingar, né,
Ela foi até a empresa dele e colocou fogo no escritório com ele dentro. Meu Deus. Então, se a gente está falando de impactar, a gente tem extremos, assim, né? De destruição total, tipo, de devastação. Desde a pessoa que deixa de produzir até a pessoa que destrói a vida do outro. A empresa. E pessoas que ficam o resto da vida presas nessa dor, né? Que aí já se torna uma patologia mesmo. Que aí nem deixa o outro viver e nem vive mais a sua própria vida. Essa semana mesmo, eu recebi um casal que os dois são diretores executivos de grandes multinacionais, 15 anos de casamento. Ela é diretora de 5 países e eles estão há uma semana separados e ela pediu licença. Ela pediu 10 dias de licença, porque ela não dá conta nem de pensar em trabalhar. Assim. Tamanho é a implicação num processo de divórcio, afetivamente e psiquicamente. É como se você não tem como ter energia e libido, né, para colocar em outro lugar. Aquilo é muito, lógico, dependendo do contexto, é muito devastador. Então, você veja só, um casal onde os dois são diretores executivos de grandes multinacionais responsáveis por países, tem que sair do cargo porque estão vivendo uma separação. E esse é o caminho ideal, você vê, assim? Então, claro, provavelmente a resposta depende de cada caso, mas olhando para um lado mais generalista, você acha que uma separação ou uma tribulação afetiva, seja ela qual for, ela quase sempre exige uma saída, uma pausa ali no ofício profissional? Talvez. Talvez. Tudo vai depender do quanto você está implicado afetivamente naquilo, sabe? No quanto daquilo está te tomando, que você não tem espaço. Vamos pegar ela, né? Ela não tem espaço para lidar com mais nada. Ela está tão abatida, está tão desorganizada, né? Que ela não consegue olhar para mais nada, né? Com um filho pequeno, com toda essa estrutura, 15 anos de casamento, os dois construíram uma vida juntos, tal. Então, como de repente, você vê toda a tua vida indo por água abaixo, assim, né? Então, nesses casos, a melhor coisa que a pessoa pode fazer, se ela tem essa possibilidade, é se recolher um pouco, né? Então, essa diretora, por exemplo, tirou 10 dias, pediu 10 dias. 10 dias para ela poder dar um tempo e pelo menos, se fortalecer um pouco para poder voltar para o trabalho, né? Então, sem dúvida nenhuma, algumas separações são muito devastadoras. Muito. Não existe nenhuma que não cause sofrimento. Nenhuma. Em algum nível, quando você tem um vínculo de afeto, para você desfazer esse vínculo, vai existir sofrimento. Claro que em níveis diferentes, né? Mas não existe a possibilidade, né? Talvez a pessoa possa dizer, mas eu me separei e está sendo um alívio para mim. Ótimo, mas você já se separou antes de se separar, entende? Então, a pessoa já viveu todas as fases do luto, da separação. Eu digo que tem 2 jeitos de se separar. Ou você vai se separando até o dia que você se separa, ou você se separa e depois vai se separando. Então, essa que está em anos já se separando na relação, quando se separa, é um alívio, percebe? Mas ela já viveu o luto antes. Porque ninguém chega, quer dizer, ninguém chega, né? Mas é difícil você, do nada, olhar para a pessoa e falar, eu quero separar. Aquilo já está sendo gestado, né, por um dos cônjuges. Às vezes, um está totalmente alheio, nem sabe que o outro está ali gestando uma decisão, e aí o outro chega e fala, olha, eu quero me separar de você. E você fala, mas como assim? Onde você estava que eu não vi que você estava pensando isso, né? Como é que você não me fala nada? E tem relacionamentos que já estão em crises há bastante tempo, que a separação já é um tema, às vezes já estão dormindo em quartos separados, às vezes já tem relacionamentos fora do casamento. E isso tudo que você falou me trouxe aqui várias perguntas. Assim. Minha cabeça ela é cheia de questionamentos. E porque você vai falando e eu fico ou trazendo situações de pessoas, né, que eu conheço, ou, enfim, conjecturando hipóteses que podem, inclusive, acontecer comigo. Assim. Mas, pegando o exemplo da diretora, às vezes pessoas estão ouvindo a gente que não necessariamente são de cargos de direção, de liderança, sim, mas podem sofrer igual ou até mais. Enfim, não se mede necessariamente sofrimento, mas a gente ouve a história do diretor e naturalmente pra gente, principalmente pra gente que tem mais cabeça de não
líder, de não diretor, né? A gente mais do baixo clero ali, pensa, puta, mas ela saiu porque ela é diretora, né? Então o diretor, ele quer sair, ele sai a hora que ele quiser. Então ele tem a carteira para poder pedir licença, porque a empresa depende dele. E quando o cenário é com uma pessoa de fato de um nível hierarquicamente menor e ela não se sente aberta para fazer isso, né? Como discernir quando é a hora de eu pedir essa pausa, né? Essa licença, ou simplesmente superar ou mensurar que eu consigo carregar a coisa ali aos trancos e barrancos e tentar seguir em frente? Existe algum gatilho ali para você? Tudo bem, você não é diretor, mas você também precisa do seu tempo, então toma aqui 2 dias para você superar esse... Sem dúvida nenhuma, a fase mais crítica, né, de um divórcio são os primeiros 6 meses. Então, principalmente ali as primeiras semanas, essa é a fase mais crítica, porque é uma fase de readaptação, né? Então, aquela vida que você conhecia até então, ela deixa de existir. Você vai ter que construir uma nova vida, uma nova rotina, né, novos motivos para você, então, sair de casa e fazer. Só que essas primeiras fases da separação, ela vem recheada primeiro de negação e depois de outros sentimentos que impossibilitam a pessoa de manter aquela rotina dela sem ser afetada, né? Uhum. Então, eu acho que, sei lá, se a gente pudesse medir isso ou falar, quando você... Seria esse momento onde a pessoa simplesmente ela talvez chegue no trabalho e ela não consiga nem se implicar nas tarefas dela. Né? Não, é isso que eu falei, assim, não tem espaço dentro dela para ela poder olhar para aquilo e dar resultado, e ser eficiente, e dar um retorno, né? Só que aí ela vai precisar, talvez, se abrir para poder falar, olha, eu estou passando por isso e preciso, pelo menos, de um tempo, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, seja lá o que for. Uhum. Mas a gente sabe que tem muitas profissões que não permitem isso. Não permitem isso. Né? Então, como é que, sei lá... Próprio vendedor, às vezes, a meta tá ali, precisa, fim de mês, o cara terminou no dia... Tem muito isso da meta, né? Meta tem que ser batida até dia 30, né? Boleto que a gente precisa pagar. Separou dia 20, cara, como que eu vou sair nos próximos 10 dias se meu mês fecha daqui 10 dias? Não posso, tal. Como fazer essa gestão? Doutora Elisa. Senhora, meu Deus do céu. Eu falei, tem que ser difícil. Eu falei pra Dani, se ela for, é pra apertar mesmo. Sim. Nossa, eu acho que a primeira coisa é essa pessoa vai precisar se perceber, né? Assim, o que tá mais difícil, né? Uhum. E eu costumo falar que esse primeiro momento pós-separação, né? Se você está trabalhando, se você vende, se você, enfim, tem aí a tua agenda que você precisa cumprir, os boletos para pagar, talvez o que você possa pensar é que você só precisa dar o próximo passo. Porque nesse momento, se você pensa no macro, tipo, meu Deus, como é que vai ser a minha vida daqui para frente? O que vai acontecer com os meus filhos? Será que eu vou conhecer outra pessoa? Meu Deus, como é que eu vou viver sem ele? Como é que eu vou viver sem ela? Então, isso é muito grande. Isso causa muita angústia e isso, por causar angústia, nos paralisa. Então, eu diria que, para facilitar esse momento, é você pensar só no próximo passo. Então, eu acordei. Qual que é o meu próximo passo? Tomar banho, tomar café, levar as crianças para a escola e chegar até o trabalho. Eu cheguei até o trabalho. O que eu preciso fazer até a hora do almoço? Eu preciso contactar essas pessoas, oferecer tal coisa, fechar alguns pontos que estavam em aberto. Cheguei na hora do almoço, o que eu preciso fazer para eu suportar até o final do meu dia, do meu expediente? E é assim, sabe? Um passo de cada vez. Não tem como ser diferente. Nesse começo, não tem como ser diferente. Essa resposta é muito boa, porque ela antecipa a pergunta que eu ia fazer. Porque, assim, racionalizar tudo isso é muito fácil quando a gente não está no limbo emocional ali da separação ou do drama familiar que a gente está vivendo. Uhum. Né? Mas, ou seja, se não tem como ser diferente, é isso e acabou. Então, quer dizer, se a pessoa não faz isso, ela vai continuar naquele lugar. Então, ela precisa, de alguma forma, sair, dar esse passo, né, de cada vez que você citou, para, aos poucos, ir se
libertando, digamos assim, ou pelo menos e ocupando sua cabeça com as atividades além daquilo que está incomodando ela. É isso? É mais ou menos isso. E não tem como a gente parar de sentir algo que a gente está sentindo, né? Uhum. Então, as emoções, elas são espontâneas. Não tem como você não sentir o que você está sentindo. O que você pode é escolher o que você faz com o que você está sentindo. Boa. Né? Então, nesse momento, essa pessoa que está vivendo aí um primeiro momento, os primeiros 6 meses da separação, principalmente esses primeiros 3 meses, aí a fase mais crítica, né? Ela vai estar tomada o tempo inteiro com esse tema, com esses afetos, com essa preocupação, com essa dor, com esse sofrimento. Então, se ela for querer resolver a vida dela naquele momento, é isso, ela vai ficar estagnada, né? Se é uma pessoa que precisa cumprir lá o cronograma de vendas, ou bater ponto, ou é um funcionário público, ou alguém tipo... Eu sou psicóloga, atendo, e eu não posso simplesmente largar meus pacientes lá. Sim. Eu tenho responsabilidade, né? Então, a gente sabe o quanto a vida nos demanda, né, e nos exige. Então, é super importante que essa pessoa, se ela não está dando conta sozinha, que ela busque ajuda, né? E para isso existem psicólogas na internet dando dicas. Façam terapia, meus amigos. Façam terapia, cursos online, cursos né? online, como a própria Lisandra. Exatamente. Tá aqui. Lisandra, agora também conectando com outro ponto, né? Tá, até pra gente não ficar muito nessa... É um papo meio denso, né? Às vezes a pessoa, às vezes até a pessoa que tá no processo não se sente à vontade de ouvir, porque às vezes ela sente mais. É desconfortável. É hiper desconfortável. Então vamos conectar um pouco agora com a história da Lisandra, a história empreendedora e vendedora. Você disse que começou a fazer os vídeos no YouTube ainda... Na época você não era psicóloga ainda, certo? Isso. Tá. E recentemente, inclusive, foi congratulada com esse prêmio do YouTube, muito bom. Mas como que foi, de forma sucinta, assim, a trajetória? O que você mirava naquele momento que você fez seu primeiro vídeo? Assim, você tinha um objetivo claro ou você fazia só para extravasar, digamos assim? Eu costumo falar, principalmente para as minhas alunas, né? Acho que hoje a gente deve estar com mais de 35 mil alunas nos cursos online. E já perdi as contas de horas de terapia e tal. Mas eu costumo dizer que se, sei lá, 10 anos atrás alguém chegasse para mim e falasse, olha, um dia você vai fazer um trabalho onde você vai impactar milhões de pessoas, né? Onde você vai estar na internet, as pessoas vão te conhecer. E vai ser incrível, porque você vai ajudar essas pessoas no momento de tanta vulnerabilidade, dando... uma possibilidade de uma vida diferente, né? Eu ia pensar, imagina, porque não foi algo que eu tinha clareza, entende? Eu tinha clareza que naquele momento eu queria começar um trabalho e queria falar sobre isso. Aonde eu ia chegar, eu não fazia a menor ideia. Então eu falo que, é claro que hoje esse trabalho é uma grande paixão na minha vida, assim. Me realizo muito, muito. Eu adoro trabalhar com mulheres. Eu amo fazer o que eu faço. Mas eu fui mais pega pelo meu propósito do que eu escolhi. Não fui eu que escolhi esse propósito, entende? É como se, à medida que eu fosse caminhando, esse propósito fosse me orientando nisso, sabe? E a coisa foi seguindo, assim. Eu caí de paraquedas no marketing digital, literalmente de paraquedas, assim. Em 2013, você quer que eu conte a história? Claro, a gente tá aqui pra isso. Vendas Transforma a Vida não é só de quem tá separando, não. É de quem de quem tá começando, de quem tá junto. E é muito legal, porque muitas psicólogas me seguem hoje, né? Legal. E aí elas pode, inclusive, encorajar psicólogas, claro, ou super. abrir a mente para a psicóloga sair do próprio consultório, até porque você tem seu consultório, imagino, né? Sim. Mas também tem esse trabalho mais escalável, sim. essa abrangência, esse alcance muito maior. Sim. E aí... Agora esqueci o que você eu ia falar. Depois você corta. Não tem problema. Você estava falando sobre... como que eu comecei. Isso, como começou. Nossa, essa história é muito engraçada, porque... Então, eu morava na Itália, né? E 2013, começo de 2013, eu vi a história de uma mulher no Facebook. Naquela época era Facebook. Eu vi a história de uma mulher que tinha se separado e que, tinha começado a empreender, escrever um livro... Eu estava morando na Itália, uma cidade de 32 mil habitantes, assim, na Calábria. Você imagina, assim, tipo, totalmente desconectada do mundo, né? Não sabia nem que existia marketing digital. E aí aquilo
me deixou antenada, assim, sabe? A história dela, o fato dela ter se separado com uma filha pequena, tal. Eu falei, caramba, se tem mulheres fazendo isso, talvez eu também possa fazer isso, né? Talvez eu também tenha algo para desenvolver nesse sentido. Mas não fazia a menor ideia do que. Aí eu lembro que eu comprei um curso online. E aí, era um curso online de desenvolvimento pessoal, assim. E aí eu vim para o Brasil nas férias de julho. E esse curso foi tão legal para mim que eu mandei uma mensagem para... Eu vim de férias para Floripa, né, com a minha família. E eu vi que a pessoa que tinha vendido o curso para mim estava em Balneário Camboriú, num jantar, num evento. E aí eu mandei uma mensagem para ela. Falei, oi, aqui é sua aluna do curso tal, da turma tal. Nossa, primeiro queria te agradecer porque o curso foi incrível. E segundo, tô vendo que você está aqui pertinho de mim. E eu adoraria poder te conhecer, te dar um abraço e te agradecer, né? O quanto esse curso abriu meus olhos e me colocou num novo lugar, assim. E ela falou, nossa, claro, vou adorar, pode vir aqui. E você de quebra, vai conhecer as pessoas que estão... Como é que ela falou? Você vai conhecer de quebra 90% do PIB nacional do marketing digital. Eu falei, nossa, mas do que ela está falando, gente? Eu falei, mas é o quê? Um evento? Ela falou, não, eu estou aqui com o meu mastermind, com o mastermind do Érico Rocha. Era o primeiro encontro do mastermind do Érico Rocha. Eu não sabia nem quem era o Érico Rocha. Caraca. E aí a gente saiu daqui. Isso foi 2015? 2013? Não, isso, 2013. 2013. Ou 2014. Não, desculpa, 2014. Julho de 2014. Tá. E aí a gente foi pro jantar, eu e meu marido, para encontrá-la, né? E a gente chegou lá, era um restaurante, um bistrô, onde estavam realmente, sei lá, devia ter umas 30, 40 pessoas, assim. Mas a gente nunca tinha ouvido falar em nenhuma daquelas pessoas. Nenhuma. E aí a gente sentou na mesa, começamos a conversar, tal. E aí daqui a pouco o Érico sentou também, e a gente começou a conversar, né? E ela falou, tira foto com ele é o Érico Rocha. Eu falei, mas quem é? Esse cara? O que ele faz? É ele que trouxe a fórmula de lançamento para o Brasil. Fórmula de lançamento? Que raio é esse, gente? É aquele jeito que você comprou meu curso. Você viu que eu fiz um vídeo assim, tal. Eu falei, mas então existe um conceito por trás disso. Isso, e essas pessoas todas aqui estão fazendo isso. Então tava o Possebon, que tinha acabado de lançar o curso dele. Tava o JP do Hotmart, abrindo o Hotmart. Tava assim, o André Lima. Você conheceu o André Lima? Sim. A Cris, o Romualdo. Eu lembro que a Cris... Pablo Marçal nem existia nessa época. Pablo Marçal, meu Deus do céu. Não, era só os dinossauros mesmo. Só os dinossauros. E aí, aquela noite foi assim... Eu lembro que a gente voltou de Balneário para Floripa, eu e meu marido, a gente não conseguiu dormir. Porque a gente começou na mesa a falar, e aí todas aquelas pessoas, o Gilberto, o Damásio, o Érico, falando no nosso ouvido o que a gente podia lançar, o que a gente podia fazer. E aí a gente falou, mas, gente, tem um mundo paralelo acontecendo. Isso você era aeromoça ainda? Não, aí eu já estava quase me formando em psicologia lá na Itália. Tá. E aí, o meu marido era jogador de vôlei profissional. Tá. A gente morava na Itália porque ele jogava lá. Tá bom. E aí, então... Bom, e aí foi aí que começou. E a gente voltou para a Itália e começamos a estudar. E aí, acho que em setembro, outubro, o Érico lança a segunda turma dele, do Fórmula, e aí a gente entra. E aí começa. Aí a gente começa a estudar. Naquela época... Sem nem saber o que... Nem saber o que a gente ia lançar, assim. Sabia que ali existia uma possibilidade de construir algo. Principalmente para mim, né? Porque ele estava com a carreira dele... Mas a gente estava num momento de muita... De redefinição, assim, de plano de vida, né? Porque a ideia era que ele se aposentasse na Itália, porque lá tem Liga A, B, C, D. Então, era se aposentar lá. Mas na crise que rolou na Itália, os contratos começaram a cair e a gente começou a pensar, não, ou a gente volta para o Brasil ou a gente vai começar a vida em outro país. A ideia talvez fosse até ir para os Estados Unidos. Mas aí o marketing digital caiu na nossa vida e aí acabou que mais um ano, o Bruno fez mais uma temporada, não, mais umas duas, eu acho. E aí em 2015 eu volto para o Brasil, ele ainda joga mais uma temporada no Egito. Em 2016 ele se aposenta e a gente abre então a nossa agência, né? Mas sabe que essa foi uma fase muito legal, sabe, Diego? Porque naquela época a gente aprendia tudo, né? Porque não tinha profissional no mercado. Sim. Você imagina, se hoje já é difícil, você imagina lá em 2014, né? Então não tinha. Então a gente aprendia a fazer tudo. Então se eu tiver que montar hoje uma campanha, fazer um lançamento sozinho, eu faço.
Eu sei mexer em tudo, eu sei integrar tudo, eu sei ferramentas, eu sei até subir anúncios se precisar. Caraca. Vai ser uma bosta, mas eu sei. Então foi muito legal, assim, porque de fato a gente teve que entrar nesse universo do marketing digital, que era totalmente distante da nossa vida, e passou a ser a nossa vida, assim, sabe? Uhum. Caraca. E aí veio, acho que talvez, o assunto, né, pra gente falar hoje, que era como é que eu, uma psicóloga, vou vender na internet? Porque é feio, não pode, entendeu? O conselho nem permite que você venda na internet, né? Então, assim, não do jeito que a gente vende, porque talvez eles achem que não seja ético, né? E aí levou um tempo, assim, para eu ir desconstruindo todos os padrões e crenças que eu tinha sobre as vendas, sobre o que era vender, né? E entender que, meu Deus, a gente se vende o tempo inteiro. Até quando a gente entra num relacionamento novo, a gente está se vendendo, né? Aqui a gente está se vendendo, falando da gente, do nosso serviço. Então, é uma das maiores habilidades, eu acho, que a gente pode desenvolver na vida, é a habilidade de vender, assim. Se meus filhos tivessem que aprender só uma coisa... Se eles tivessem que aprender só uma coisa, assim, uma ferramenta para eles se darem bem na vida, eu ia querer que eles aprendessem a vender. Legal. Porque uma pessoa que sabe vender, ela nunca vai passar perrengue na vida dela, entendeu? Nunca vai. Porque ela sempre vai ter alguma coisa para fazer. E eu tô te falando isso porque minha mãe foi vendedora sacoleira a vida inteira. Minha mãe começou a vender sutiã de bicicleta aos 13 anos de idade. Ela carregava na cestinha da bicicleta. Ela saía para vender sutiã na cidade onde ela morava. Então, tem sangue empreendedor na família, né? Não é simplesmente uma psicóloga que começou a vender. Não, então agora a gente entendeu. Não foi não simplesmente pousou na Itália e falou, vou fazer um curso aqui. Não, peraí. Tem muita ancestralidade por trás. Não, legal. Como que foi, Lisandra, essa experiência de você... Acho que você estava fazendo psicologia na época e aprendendo a lançar. Então foi meio que paralelo, né? Trocar o pneu do carro com o carro andando. Sim. Como é que foi esse processo, assim, de forma resumida? Você já estava já estava nesse objetivo, de fato, de fazer esse lançamento, buscando, porque você conflitou com essa questão do conselho, como você mesma falou. Uhum. Como que você driblou isso? Qual que foi a estratégia por trás desses impeditivos que haviam na questão? Então, quando eu comecei, eu não falava que eu era psicóloga, eu falava que era coach de relacionamentos. Então, eu comecei como coach, que era mais fácil para eu vender, assim, até para eu poder estar mais tranquila, sabe? Porque eu ainda acreditava que, enquanto psicóloga, como médico, né? Até pouco tempo atrás, médico não podia fazer nenhum tipo de divulgação, nada, né? Então, eu me apresentava como coach. Então, a coisa ficou mais fácil, assim, para mim. Eu lancei a primeira turma do meu programa foi em julho de 2015. Então, menos de um ano que eu entrei, acho que em setembro, eu entrei nessa turma do Érico, setembro, outubro. E em julho eu lancei. Então, nesses meses todos, foram meses, assim, intensos, onde eu achava que nunca ninguém ia comprar nada de uma coach de relacionamento. Por que as pessoas iam comprar, né? Olha só, a psicóloga com a síndrome do impostor. Meu Deus do céu! Não tem como. Então, levou um tempo até eu lançar essa primeira turma para entender, assim, do que se tratava, para eu sentir o que era, né? E é um universo muito fantástico, né? Vendeu bem a primeira turma ou foi o fiasco? Qual que é a história da primeira? Olha, eu vou te falar uma coisa. Então, 2015, agora já são 7 anos que eu lanço, né? E tem uma esteira de produtos. Acho que eu já lancei mais de 15 produtos. Uhum. Graças a Deus, eu nunca tive fiasco, assim. Eu posso até ter empatado já em algum outro lançamento, mas eu nunca fiquei no prejuízo. Então... Isso é uma coisa que me dá um pouco de segurança, assim, de que eu estou no caminho certo. Às vezes eu preciso fazer ajustes, né? Essa oferta não entrou direito, isso eu não vendi bem, não encaixou. Mas fiasco, eu ainda... Puta, a galera tava doida por uma história de fracasso. Meu Deus, quando Lisandra fracassou, não vão ter, pessoal, desculpa. Não. A mulher é braba. Às vezes ela fracassou antes, né? Não, assim, não que eu não tenha considerado um fracasso. É claro que às vezes eu esperava um resultado melhor, sabe? Mas só o fato de eu nunca ter ficado no prejuízo, eu acho que isso já é algo muito grande para mim. Sim. Porque, de verdade, Diego, quando eu digo para você que eu não achava que eu poderia fazer o que eu faço hoje, eu realmente não achava.
Eu não achava que eu tinha possibilidade, recurso, potencial. Não achava mesmo, assim. Foi uma coisa que, à medida que eu fui... Eu falo sempre que meu marido acreditava mais em mim do que eu mesma. Então, esse olhar dele de falar, você tem algo que pode ser muito importante para outras pessoas... Ele, quando ele olhava para mim e dizia isso, eu falava, tá bom, eu prefiro acreditar nele do que em mim. Sim. E eu acreditei nele, né? Então, isso foi acontecendo à medida que eu fui dizendo, tá, eu vou tentar, eu vou fazer. Se não der certo, eu fico na minha clínica. Bem. Tá tudo bem. Né? Mas eu vou fazer, vou dar o próximo passo. Psicóloga Lisandra, o que faz as pessoas não acreditarem em si mesmas? E, inclusive, a própria Lisandra não ter acreditado lá atrás. Agora eu estou entrando na psicologia, porque, inclusive, é a primeira psicóloga que a gente traz aqui. Claro que quando uma coisa é a gente trazer um gestor, essa pergunta até pode passar ali, o cara vai trazer a justificativa dele, mas entrando rapidamente nesse âmbito mais profundo, assim, né? Por que a gente tem esse hábito, essa síndrome do impostor de, puta, não acredito. E usando o seu próprio exemplo, né? Que você sabia o que fazer, mas não aplicava na prática na época, né? Ou seja, não acreditava em você mesmo. Sim. Por quê? Você tá me ferrando nessas perguntas hoje, hein? Meu Deus Vai do céu. dar cortes ótimos pra você. Sim, muito bom, muito bom. Qualquer coisa, também fica à vontade para dizer, cara, preciso relembrar, na aula tá... Imagina, eu posso ficar falando sobre Tenha isso. Tenha certeza que pelo menos perguntas como essa você não vai encontrar nunca mais no meu podcast. Vai ser aquelas perguntas, o que as mulheres devem fazer, né? para serem mais... Não, aqui a gente aperta, né? Muito bom, muito bom. Então, a nossa estima, o nosso senso de estima, ele é introjetado nos nossos primeiros anos de vida, né? Lá nos nossos, sei lá, vamos colocar aí 8, 10 primeiros anos de vida. E esse senso de estima, ele vai ser mais forte ou mais fraco, ou vai ser mais vulnerável e frágil, ou mais robusto, de acordo com as nossas relações parentais, né? Então, para falar de uma maneira assim bem simples, a responsável por introjetar em nós uma boa estima é a nossa mamãe. Ela que faz esse papel. Então, primeira coisa, como foi a sua relação com a sua mamãe, né? Nesses primeiros anos de vida. Porque, às vezes, a gente também tem uma mamãe muito fragilizada. Às vezes, uma mamãe que ela mesma não tem um bom senso de estima. Então, essa mamãe talvez não consiga dar essa estrutura. E a pessoa vai para a vida muito insegura. O segundo ponto é que nós nos desenvolvemos a partir do espelhamento, né, desse outro. Então, eu só me entendo enquanto ser, enquanto sujeito, enquanto indivíduo, porque eu tenho o outro ali dizendo o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que é certo, o que é errado, que geralmente são as nossas figuras parentais. Sim. Então, quando eu digo que foi muito importante ter o olhar dele acreditando e me validando, porque aqui dentro de mim, né, eu não me validava, certamente tem a ver com o meu desenvolvimento. Por exemplo, na minha história, eu perdi o meu pai com 3 anos de idade. Então, eu tenho uma carência de um olhar de uma figura paterna, que foi muito valiosa e poderosa nesse momento através do meu marido. Ele cumpriu essa função, né, de me dar esse olhar e dizer, não, eu estou vendo algo em você que você ainda não viu. Então, percebe que são uma série de fatores que nos levam a ter um ego robusto, um ego onde eu confio, né, onde eu consigo me posicionar, onde eu consigo me estabelecer, ou um ego muito vulnerável e fragilizado que eu não consigo me ver, né? Então, isso vai acontecer de acordo com como é que nós estruturamos a nossa identidade. Né? Então, a nossa identidade, o que eu sou, ela é fundada em 3 pilares. Se esses pilares estão coesos, a nossa identidade é uma identidade forte, uma identidade robusta. Se esses pilares eles estão desequilibrados, desestabilizados, isso, a minha identidade é uma identidade frágil. Então, que pilares são esses? É uma coisa bem simples, mas bem simples não. Como a síndrome do impostor está muito alicerçada nisso, tá? A maneira como eu me vejo é um pilar. O segundo, a maneira como o outro me vê. E o que eu
como eu acho que o outro me vê. Então, ó, eu tinha uma ideia sobre a Lisandra. A Lisandra não tem nada para vender na internet, ok? O meu marido dizia, não, mas você tem um puta potencial. Então, o jeito que ele me via era totalmente diferente do jeito que eu me via. Aqui já tem um pilar completamente desregulado com o outro. Então, existe aqui já um furo naquilo que a gente chama de identidade. Tá. E o terceiro é o que eu penso sobre o que o outro pensa sobre mim. Entende? Então, eu posso estar aqui, eu penso algo sobre mim, você está me conhecendo aqui nesses minutos, você já pensa algo, e eu já penso algo que o Diego pensa sobre mim. Entende? Se isso estiver alinhado, se for próximo, né? O que eu penso sobre mim, for parecido do que o outro pensa sobre mim, e perto do que eu penso que o outro pensa sobre mim, essa identidade, ela tá coesa. Puta. Perfeito, hein? Show de bola. Agora, quando eu me vejo desse tamanho, né? E as pessoas dizem, não, mas olha só do que você é capaz. Aqui tem um gap muito grande. Um gap, um furo. Aqui tem algo que precisa ser visto, entende? O que é que você ainda não... Como é que você não se vê como as pessoas te veem? Por quê, entende? Onde é que ficou esse furo no teu desenvolvimento pessoal? Ou talvez essa pessoa esteja passando por um momento de muita fragilidade, uma separação. Então, uma separação vai desequilibrar essa identidade. Vai tornar essa identidade vulnerável. Porque ali a pessoa se desorganiza. Eu já não sei mais o que eu penso sobre mim, eu já não sei mais o que o outro pensa sobre mim, e muito menos o que eu penso que o outro pensa sobre mim. Então, existem situações pontuais onde essa identidade se desorganiza e pode te deixar muito vulnerável, como uma síndrome do impostor gigante. Ou isso já pode ser estruturante mesmo. Você nunca teve uma identidade desde pequeno por conta das suas relações parentais. Que foi o que aconteceu comigo. Né? Eu tinha um ego manco, fragilizado, por não ter tido uma figura paterna. E o pai é o responsável por levar a gente para o mundo nesse sentido. Né? Então, enquanto a mãe está ali reforçando e introjetando um senso de valor e um senso de estima na criança, o pai está dizendo, vem cá que eu vou te levar para o mundo. Vou te mostrar como é que vende, como é que... São complementares, né? Isso, cada um... A função materna e a função paterna são bem distintas no nosso desenvolvimento, né? E eu tinha, então, essa perna manca, assim, sabe? Entendi. Então, eu não me via como uma empreendedora, não me via como alguém que pudesse vender, não me via como nada disso. Então, tudo isso, eu falo muito para as minhas alunas, isso, né? Então, é claro que hoje as minhas alunas olham e me admiram e falam, nossa, que mulher admirável, né? Mas isso foi construído pedacinho por pedacinho, assim, no sentido de, desde que eu me separei, eu comecei a fazer terapia. Então, o Enzo tinha 1 ano e meio. E eu fiz 14 anos de psicoterapia, né? E depois eu me tornei psicanalista. E para ser psicanalista, a gente tem que fazer anos de análise. E agora eu já estou 3 anos na análise. Então, eu tenho quase 20 anos de percurso terapêutico, né? Para ser essa mulher que eu sou hoje. E eu investiria de novo cada centavo no que eu investi. Porque, para mim, foi o único jeito possível, sabe? Diante da minha história, diante das minhas dores, diante das minhas faltas, foi o único jeito para mim. Não teria outro. Assim. Afinal, né? Que investimento é melhor do que em você mesmo? Não é mesmo? Nenhum. Então, não adianta a gente querer... colocar nosso tempo, nosso recurso, nossa cabeça no lado de fora, sendo que o de dentro está todo descompensado, como você mesmo acabou de falar. Eu achei, assim, incrível essa sua definição prática. Era um pouco aí que eu queria chegar, você foi muito além, então isso explica muito a própria baixa performance do dia a dia em equipes de vendas, né? Porque... Sim, faz todo sentido. Assim. Muitas pessoas não performam aquilo que querem performar porque ou por acharem que são melhor do que de fato são, com a percepção, ou por acharem que são piores. Então, assim, tá tudo apontando para ela fazer o que ela tem que fazer, mas ela não se vê capaz. Aí vem a vergonha, não é? Como a construção dos comportamentos do dia a dia, que não necessariamente são da pessoa, mas são formações dos ambientes externos ou das faltas que ela teve até ali. Então, achei que fez 100% de sentido e obrigado por esclarecer isso. Bom. Então, significa que a pergunta não foi tão difícil assim, então a gente vai dificultar mais. Ai, meu Deus, tô ferrado. Não, brincadeiras à parte, Lisandra.
ainda dentro do campo que você trabalha, a gente estava até conversando aqui nos bastidores, né? Sobre como as separações, os rompimentos afetivos afetam no mercado como um todo, no empreendedorismo, nas vendas. Então, se a gente tem um aumento significativo dos números de separações, né? Se a gente olha o gráfico de divórcios, isso aumenta dos anos 80 até hoje, não para de crescer. Depois da pandemia, e depois da pandemia, a gente bateu o recorde. A pandemia foi o recorde, exatamente. Em vários países, inclusive no Brasil. Sim. A que você atribui isso? Primeiramente, antes de eu concluir minha pergunta, esse aumento de separações, assim, porque acaso não é. Não, claro que não. O povo começou a ficar muito em casa junto, começou a descobrir os defeitos do outro e não aguentou. Na verdade, toda a nossa vida, né, ela demanda muito para as coisas externas, né? Então, vamos pensar aí que num relacionamento você está ali há anos, mas de manhã cada um vai para o seu trabalho, sua vida, filho. Então, a gente está sempre implicado em demandas que nos ocupam, né? Que nos levam para fora da gente mesmo. E o que a pandemia fez? Não tem mais fora. Fica todo mundo dentro de casa, juntinho, trancado. Não tem mais demanda externa, não tem mais como fugir. Né? Não dá para sair para beber com os amigos, não dá para sair para jogar bola, não dá para ir para balada, não dá para sair para fazer compras, não dá para viajar, não dá para ir nada. É todo mundo dentro de casa, olhando para os seus botões, né, e para os botões do outro. Então, a primeira coisa foi isso, assim, tirou as distrações da vida das pessoas e colocou elas no mesmo ambiente, sendo confrontadas, talvez por anos e anos e anos de faltas, reclamações, conflitos que estavam embaixo do tapete, em algum lugar, entende? Uhum. E aí, na pandemia, nesse isolamento, né, isso tudo vem à tona de uma maneira violenta até, né? Porque a gente nunca falou tanto em saúde mental quanto depois do isolamento social. Uhum. Então, foi muito impactante, assim. Então, tanto, por exemplo, com o uso de drogas, a gente teve um aumento de uso de drogas absurdo. E no número de separações, vários países... China foi um deles, bateu um recorde de pedido de divórcio. Estados Unidos, alguns países da Europa e Brasil também foi um deles. Uhum. Então, é como se o fato de mudar, né, a vida das pessoas trouxesse tudo aquilo que estava ali meio que sendo latente, né? Estava ali, mas ainda não tinha vindo à tona. E na pandemia isso foi escancarado, assim, nas relações, eu acho. Foi o ano que eu mais trabalhei, que eu mais ganhei dinheiro, né? Ah, imagino. Eu ia falar isso agora. É aquela história de que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, nesse caso, eu estava vendendo lenço. Que bom que sua venda era pela internet, então não tinha como faltar produto, né? Porque se fosse também um lenço mesmo, não ia ter lenço para distribuir de tanta gente, né? Sim. Não, legal. Eu fiz essa pergunta para conectar, agora trazendo um pouco para a questão numérica e ficar um pouco mais tangível tudo isso que a gente está falando, né? A gente teve em 2000, o povo adora fontes, né? Pessoal, segundo a Agência Brasil, o órgão público do governo federal, tivemos em 2021 o recorde de volume de separações no Brasil, 80 mil casos de divórcio. Ou seja, 80 mil casos de divórcio, 160 mil pessoas deixaram de se relacionar. Oficial, né? Oficial, isso. Sem falar, ixi, Maria, Aí mas só aqui você já tem curso para o resto da vida, tá? 160 mil pessoas de público para você. Beleza. Por outro lado, a gente tem uma pesquisa da TD Ameritrade. É uma pesquisa gringa, mas esse dado não precisa necessariamente ser nacional, onde diz que 41% das pessoas que se divorciam, aliás, a motivação de 41% das pessoas que divorciam é financeira, é grana. Os desentendimentos financeiros são uma grande causa de divórcio, você deve saber disso. Mas não são a maior. São 41%, né? Deve ter alguma, esses 59 aí. Sim. Bom, continua a tua pergunta. E aí é para entender assim, né? Como que isso pode ser mitigado desse ponto de vista? Essa sua resposta é muito interessante, né? Puta, mas não é o dinheiro. Existe alguma coisa por trás que vem antes do dinheiro aparecer? Então é uma questão pra gente refletir mesmo. Muito boa essa tua pergunta, né?
Então, você diz aí que 49% dos divórcios são causados por motivos financeiros, assim, né? Então, provavelmente, não sei o que é provável, mas às vezes a mulher ganha menos, o homem ganha mais, e aí o homem não fala quanto ganha. Mas será que por trás disso não tem algo que vem antes? Não sei. Seguramente tem, né? Será que você, agora com essa resposta, vai conseguir estancar as separações do Brasil? Quem dera. Tá, mas o que você diz sobre isso? Eu acho que sim, a questão financeira é de fato um ponto bastante crítico nos relacionamentos, né? E a gente tem essa estatística mesmo. Mas eu diria que, empiricamente, o que mais leva as pessoas a se divorciarem são relacionamentos extraconjugais. Traição. Traição, sem dúvida nenhuma. Agora você vai falar que os homens traem. Né? Não. Brincadeira. Não. Eu acho que as pessoas traem. São bilaterais essas traições? Sim, são. E qual a motivação? Assim, parece que a gente está fugindo das vendas de novo. Assim. Não, e tudo bem fugir, tá? Eu acho isso ótimo, porque no final das contas ninguém está fugindo. Pode ter o cara que é vendedor, começou a atrair a mulher, está vendendo menos, então para. Mas o que você disse, se a gente pensar aí num panorama financeiro, né, o quanto que esse desequilíbrio, às vezes, pode levar um dos cônjuges à traição. Né? Então, às vezes, uma coisa leva a outra. Então, uma dificuldade... Eu costumo dizer, né? Na verdade, eu ouvi isso de um grande psicanalista, que eu adoro, que é o Luciano Garcia. E a gente até fez um programa de casais juntos, que chama Casais que Dão Certo. E aí o Nando ele diz assim, que num relacionamento, quando você tem um problema, mas você tem grana, esse problema fica um problema pequenininho. Num relacionamento, quando você tem um problema e você não tem grana, aquele probleminha vira um problemão, entendeu? Então, não ter dinheiro... Passar por dificuldade financeira, ou ter competição entre o casal, ou um que ganha menos, um que ganha mais, ou um que está desempregado, ou tem um que era provedor e deixa de ser provedor. Todos esses problemas podem levar, então, a probleminhas virarem problemões, né? E levar, inclusive, a procurar pessoas fora da relação. Que aí a gente chega no divórcio, nas traições. Então, me parece que quando você diz tem algo que vem antes... Eu acho que o problema financeiro até pode vir antes da traição, entende? A traição seria um subterfúgio ali, uma fuga, para não ter que lidar com aquilo. Em algumas situações, não em todas, tá? Mas, de fato, ter uma relação com problemas financeiros abala muito, né? Abala muito. E tem uma coisa, né? A gente tem um ideal romântico. Eu falo que o amor romântico é o que mais ferra a gente. Porque a gente entende, né, que quando a gente encontrar a pessoa certa, meu Deus do céu, eu vou me conectar com ela e tudo vai dar certo, entende? Não vai ter problema de dinheiro, não vai ter boleto para pagar, não vai... Então, existe um ideal romântico muito forte, principalmente nas mulheres, eu acho, né, de encontrar este homem que seja um provedor, que seja um continente afetivo seguro, que seja um melhor amigo, um melhor amante, que vai estar ali o tempo inteiro. Então, a gente projeta muito nos relacionamentos, espera muito das relações. E quando a gente vai para a vida real, a gente vai chegar lá e vai ver que, são dois seres. Um homem e uma mulher bem comum, cheio de luz e sombra, né? Cheio ali de feridas que trazem das suas histórias de vida, que vão tentar ali juntos sanar, né, as suas dores e construir uma vida junto, mas eu falo que o amor ele se constrói no arroz e feijão e boleto para pagar, entende? É aqui que se constrói o amor, né? Mas a gente acha que amar mesmo, a gente ama nas Maldivas. Né? Só que não. E o Instagram cria cada vez mais essas ilusões, né? De muito bom, redes muito bem sociais, lembrado. porque a gente fica... Assim, dizem que a melhor forma ou ingrediente para você se frustrar ou achar que sua vida é ruim é olhando para a vida do outro e para a melhor parte, inclusive, que ele mostra para você, porque a pior ele não vai mostrar. E a gente fica nesse ciclo vicioso, né, de se comparar e achar que tá ruim e mostrar pro outro também a nossa boa, e assim vira, né, a sociedade esse caos que a gente tá. Então acho super importante esse ponto. Conectando de novo com a questão de vendas ou de empreendedorismo,
assim, segredo não tem, né? Senão não tem receita de bolo e você também não precisaria estar vendendo mentorias de meses para ajudar pessoas que nem sempre também conseguem resolver seus problemas. Você dá uma ferramenta, mas cada um usa por si. Mas qual o grande atributo que você enxerga num relacionamento que pode ser trabalhado num âmbito profissional para contribuir para a vida afetiva? Entendeu a minha pergunta? Ou foi muito mais difícil que as outras? Não, assim? não. Se você tem a mulher, então ela está naquele desafio. Vamos ilustrar. Assim, então a mulher está no desafio, dificuldade ou financeira, ou no trabalho, ou o contrário, dificuldade com o marido. Que segredo ou qual a recomendação, a pílula de sabedoria que a Lisandra daria para essa mulher, ou às vezes para esse homem também, do que fazer primeiro? Reedificar relacionamento ou reedificar o trabalho que vai acabar culminando no outro lado? O relacionamento, sem dúvida. Sem dúvida. Os relacionamentos são o maior desafio da nossa existência, né? E não tem como você performar bem na tua carreira, no teu trabalho, seja como vendedor ou seja como diretor executivo, se você não tiver com os teus relacionamentos minimamente saudáveis, assim, minimamente praticáveis ou relacionáveis, assim, sabe? Não tem como, porque isso vai te afetar diretamente. Agora, quando você diz se existe uma receita ou o que seria, né? A primeira coisa que me ocorre, Diego, muito boas as tuas perguntas, viu? Obrigado. Quero aprender a fazer pergunta com você. Meu negócio, assim, ó, eu brinco muito com as pessoas, assim, os caras falam, o que você ensina? Eu falo, cara, eu não ensino nada, eu só faço as perguntas, o povo que me ensina. Eu falo que eu criei minha própria MBA, né? Onde não tem ninguém para me atrapalhar, muito eu pergunto e as pessoas aprendem através das minhas perguntas. Mas que bom, obrigado, fico feliz. E agora vamos à resposta. Bom, pode seguir. Sabe, Diego, as pessoas acreditam que o vínculo de afeto, ele se cria nas situações boas e prazerosas, né? Então, no lua de mel nas Maldivas, ou nas festas. E o vínculo de afeto, ele não se constrói nesses momentos. O vínculo de afeto profundo, ele se constrói nas roubadas que a gente passa junto. Nos momentos difíceis. É nisso, assim, são nos boletos para pagar e nessa dificuldade da vida dois é que o vínculo se constrói. Então, como é que um casal que quer construir uma relação de longo prazo, saudável e possível, eu acho que a dica mais valiosa que eu poderia dar precisa haver um canal de comunicação onde eu possa estar falando do meu mundo interno e você possa estar falando do teu mundo interno. Porque você disse que a gente só olha o comportamento, né? A gente só olha o bastidor, o palco do outro e compara com o nosso bastidor, né? É coisa da internet. Sim. E no relacionamento a gente também tá fazendo isso. Então eu tô olhando aqui o outro, se ele tá sorrindo, se ele tá bem, tô achando que tá tudo bem. Ou se ele tá com cara feia, acho que porque eu fiz alguma coisa. E às vezes não tem nada a ver comigo, às vezes tem algo que tá acontecendo com aquela pessoa ali. Então eu digo que a gente tem que tentar ser um pro outro esse continente afetivo, assim, um lugar onde eu possa acolher o teu mundo interno, as tuas angústias, os teus medos, as tuas inseguranças. Então, eu chegar no final do dia e poder falar, né, putz, você não sabe, aconteceu isso, aconteceu, me senti assim, agora eu tô assim. E você talvez não precisa resolver, mas você possa ser esse lugar seguro onde eu possa estar compartilhando isso. É isso que faz o vínculo. É isso que conecta as pessoas, sabe? Então, é muito legal quando a gente tem uma relação, onde a gente tem amigos, onde a gente sai, se diverte, viaja, paraná. Mas se esse casal não tem esse espaço que é dos dois, que é onde eu posso seguramente falar sobre o que está acontecendo aqui dentro, e você também, né, com relação a tudo que você está vivendo, e eu não ser julgada, eu não ser criticada, eu não ser podada, eu não ser humilhada, eu não ser desrespeitada dentro disso que está acontecendo, eu acho que essa é a coisa mais valiosa que um casal pode construir. Se o casal constrói isso, esse alicerce, sabe? Tudo vem, né?
As outras coisas a gente vai ajeitando, sabe? As outras coisas a gente vai organizando. Mas se não tem esse lugar, é como se cada um estivesse sozinho na relação. É onde eu não me sinto vista, não me sinto ouvida, não me sinto segura. É onde não existe conexão. Onde não existe isso, assim, que... Sabe? Perfeito. Então, eu acho que essa seria a dica... Acho que é a coisa mais valorosa, mais preciosa, ótimo. mais sagrada que eu acho que um casal pode construir. Incrível. Isso refuta, inclusive, uma frase que eu vi outro dia, que eu também não gostei, que é foca no seu trabalho, porque o trabalho nunca vai te trair, o trabalho nunca vai te... Então, eu acho que induzir esse tipo de pensamento é mais destrutivo do que construtivo do ponto de vista afetivo, né? Então, assim... Pô, se tá ruim no relacionamento, você tem que focar em resolver ou fechar de vez. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que vai ao encontro do que você acabou de dizer. Porque nessas ideias de empoderamento, muitas para mim fazem todo sentido, mas às vezes você leva para um caminho que empodera tanto que acaba fazendo a pessoa virar uma pedra. É uma máquina de trabalhar ou de fazer dinheiro e... Fuga. Exato. Fuga. Às vezes a própria pessoa que escreveu dando esse conselho estava fugindo, né? E quer que todo mundo entre no... Sim. Não, perfeito. Eu acho... Todos os excessos, né? Uhum. Todos os excessos, todos os comportamentos excessivos, todos os comportamentos compulsivos, obsessivos, são comportamentos que te levam para longe de si mesmo. Então, se eu sou um workaholic, né, se eu não tenho tempo para minha família, se eu não tenho o melhor de mim para aquela hora que eu chego em casa, de quem que eu estou fugindo? De mim mesmo, né? Bom. Tô fugindo. Então, qualquer comportamento de vício, de compulsão, de obsessão ou de excesso, né? Excesso em trabalho, excesso em esporte, excesso em droga, excesso em comida, excesso em bebida, excesso em sexo, são comportamentos que nos levam para longe de nós mesmos. É um entorpecedor. Perfeito. Aqui, sem dúvida, tem algo que precisa ser visto. Às vezes até tratado e curado, né? Se possível. Muito bom. Show de bola. Nossa, esse papo tá muito bom, né? Acho que eu vou até cancelar minha sessão de terapia. Porque eu não preciso mais dela. Não? Porque você faz terapia, Diego? Faço terapia há 3 anos já. Inclusive, se der tudo errado na minha vida, assim, eu vou eliminando meus custos aos poucos, mas a terapia eu não vou largar, assim. Muito bom. Eu deixo beber água, mas não largo minha terapia, assim. Então, também. A menos que ela fale. Não beba água e pode... Vai ser melhor pra você. Mas é isso. Eu acho que... E eu acho que a sua vinda aqui ela é boa porque, por mais que pareça que a gente está saindo um pouco do tema, vendas, isso está 100% relacionado. É a gente edificando a nós mesmos que vai, direto ou indiretamente, influenciar na nossa vida profissional, no nosso empreendimento, na nossa vida como vendedores, que inclusive vendas é uma vida, principalmente para o vendedor ali do batidão, é uma vida extremamente exaustiva, desgastante, que se o cara não tiver equilíbrio, ele vai... isso vai reverberar na vida afetiva e às vezes a pessoa entra na confusão de não saber o que direcionar e cai nesse lugar que a gente falou, né, de focar no trabalho e tal, ou vai também fugir de si mesmo em outros tipos de artifício, né? Tem muito no próprio Lobo de Wall Street, o sexo, drogas e rock and roll. Então, é o melhor filme de vendas. Aí o cara sai do telefone e vai pro banheiro. Então, a ideia também é a gente edificar. E eu acho que a gente entregou muito disso aqui nesse papo. E aí, entrando nas nossas perguntas finais, que não tendem a serem facilitadas... Então, mas que bom que você já se adaptou. Uhum. Quero te perguntar, você dá mentorias, além dos seus atendimentos? Acho que você está com uma turma agora de mentoria? Sim. Uhum. Na verdade, eu tenho algumas possibilidades de ajudar essas pessoas, né? Então, desde essa mulher que está muito fragilizada, que acabou de separar, que é a jornada do Separei Agora. A gente entra em lançamento semana que vem, abrindo uma nova turma. Essas são turmas esporádicas. Então, para quem que é essa jornada? Para pessoas que estão ali na iminência de uma separação, separaram há algum tempo, talvez até alguns meses ou anos até,
mas ainda não conseguiram superar, né? Então, eu falo que estão ali naquele limbo, sabe? Não conseguem sair dali. Então, eu tenho desde pessoas que separaram há uma semana até pessoas que... Eu já tive uma que separou há 16 anos e ainda não tinha superado. Essa é uma coisa. E eu tenho uma mentoria que chama Reprogrames para o Amor. Legal. Aí já é uma mentoria para mulheres e para homens que querem, de fato, olhar para o que aprenderam e para que maneira se reprogramaram para o amor e para os relacionamentos, entender o que funcionou e o que não funciona e se dar a possibilidade de desenvolver outros recursos internos para, então, poder construir relações mais satisfatórias, mais saudáveis, mais felizes, mais agradáveis, né? Que tenham um propósito mais edificante, né? Porque tem pessoas que se relacionam só para se destruir, né? Sim. E isso não tem a ver com os seus lançamentos que você faz, ou sim? A mentoria? É. Sim. Tá na minha esteira, né? Tá na minha esteira de produtos. Tá. Então, tem uma esteira que começa lá com o livro digital, que é o Supere a Sua Separação. Depois disso vem um programa que eu vendo no Perpétuo. Depois tem Upsell. Depois tem um grupo terapêutico, que é o Grupo Terapêutico das Lobas, que é um trabalho maravilhoso também, que eu faço com a psicanálise, com a contoterapia. E com o livro da doutora Clarissa Pinkola Estes, Mulheres Correm com os Lobos. Legal. Então são grupos... Esse livro é dificílimo, né? Eu tentei ler, não entendi nada. Então você vai ter que fazer parte do meu grupo. Nossa, cara. Assim, é até uma boa ideia, viu? Porque muito legal. Eu tô querendo... Eu tenho começado a me envolver em sair um pouco das minhas tribos, assim, do meu ecossistema, para meio também sair da zona de conforto. Então podemos até falar sobre isso. Você também que tá nessa mesma... Mas esse livro é extremamente difícil, assim. Dá uns bugs na mente. Pra você ter ideia, elas entram no grupo e a cada 3 meses elas podem renovar, né, a permanência. 60% delas renovam e elas ficam 2-3 anos, porque a gente leva quase 2 anos e meio para fazer São 15 contos nesse livro. Então, o Grupo Terapêutico das Lobas, a gente vai trabalhando, né, esse universo feminino, esse resgate dela, da identidade dela, através da contoterapia. Então, esse é um livro que não foi nem um best-seller. Ele foi lançado em 1992 e ele foi considerado um long-seller. Ele ficou 42 semanas na lista dos mais vendidos do New York Times. Eu falo que esse livro deveria ser a bíblia de todas as mulheres, né? Mas é isso, ele é muito... Eu falo que eu trabalho com ele desde 2018. Eu acho que eu não atingi nem 30% da profundidade dele. Sim, tamanha é a complexidade e tamanha é o trabalho dele. Parece que ele pressupõe um acompanhamento com o grupo de estudo mesmo, né? Tipo assim, quem lê sozinho vai... tá gastando tempo, vai chegar nos 5% ali, A né? maior parte das pessoas tem essa percepção que você tem. Eu comecei a ler, não entendi nada. É o que as mulheres Agora falam. você imagina a mulher escrevendo isso, né? Não, ela é incrível. Ela tá viva ainda. A doutora Clarissa, ela é incrível, ela é incrível. Muito bom, show de bola. Bom, aí a última pergunta agora. Prepare-se, porque ela vai ser... brincadeira, não, é super tranquilo. Primeiramente, agradecendo novamente. Eu gosto muito de fazer agradecimentos porque realmente é muito importante. Inclusive, você que ficou aqui até agora, se inscreva, mande um e-mail para essa mulher, agradeça, faça as mentorias dela, porque assim, a energia é fulminante, é muito bom mesmo. E bom, você tem várias mentorias, né, na sua carreira, já deve ter ajudado muita gente. Tem alunas agora vigentes, né, nessas suas turmas, mas... Se eu pudesse te perguntar, o que você falaria hoje para suas alunas, ou as de hoje, ou as de antes, ou quem sabe todas, que você ainda não falou? Falar que o que mudou a minha vida desde muito cedo foi o conhecimento. E eu costumo falar que o conhecimento me salvou. Né? Então, eu tive ausência da figura paterna, tive uma mãe muito implicada, porque minha irmã mais velha é uma irmã com problema. Então, eu cresci muito sozinha. Então, o que me deu, o que foi a minha proa na vida, foram os livros que eu li, foram as pessoas que eu busquei, né, para poder ter recursos, sabe? Para poder ir me formando e me tornar alguém. Então, é claro que é um conhecimento sobre o mundo e sobre como as coisas são, mas, para mim, o conhecimento mais importante que a gente pode adquirir ao longo da nossa jornada é o saber de si. É isso que vai nos dar autonomia, é isso que vai nos permitir estar num relacionamento e saber nos posicionar e saber dizer, não, isso não me cabe, ou isso não é meu, isso é seu, ou não, isso não me faz bem, né? Ou
não quero mais ficar, eu vou embora. Né? Ou quero ficar, mas desde que não seja assim. Então, é esse saber de si que vai poder te dar referências, parâmetros e recursos para fazer escolhas sábias para a tua vida. Né? Que vai te dar... Eu acho que o autoconhecimento, ele vai nos atravessando de um jeito que ele vai permear tudo à nossa volta. Então, a maneira que eu escolho me vestir, as pessoas com quem eu escolho me relacionar, as pessoas que eu escolho ter perto de mim, o que eu escolho comer. Se eu me conheço, né, se eu sei o que me faz bem e o que não faz, eu começo a fazer escolhas desde as pequenas coisas, a maneira que eu quero acordar, o jeito que eu vou dormir, que livro eu vou ler, que programa eu vou assistir, que podcast eu vou ouvir. Então, esse saber de si, ele vai funcionando como esse parâmetro, essa referência que vai me permitindo fazer escolhas mais respeitosas, que estejam alinhadas com o que faz sentido para mim. Então, talvez, parar de olhar mais para fora, achar que as respostas estão fora, porque nós temos essa imagem de que em algum lugar tem alguém que vai nos salvar, né? Inclusive as psicólogas. E entender que uma boa escolha a gente faz não olhando para fora, a gente faz olhando para dentro, né? E percebendo por que aquilo é importante para mim ou não é importante para mim. Né? Então, eu costumo dizer que para mim não existe nada mais importante, o que você falou da terapia, né? Eu deixo de comprar bolsa, eu deixo de comprar sapato, eu deixo de fazer qualquer coisa para comprar livro, para fazer terapia e para me desenvolver. Mas isso foi desde muito cedo, porque foi o conhecimento que me tirou de ser uma pobre coitada, de ser uma vítima da minha própria vida. Entende? Foi quando eu comecei a buscar isso. Não, mas espera aí, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sinto isso? Por que eu me vejo assim? Então, esse saber de si. Assim, então, se eu pudesse falar para todas as mulheres que já foram, ou que serão, ou que virão a ser minhas alunas, ou enfim, as mulheres que vão nos assistir, né? Não negligencie a si mesma. Né? Porque é isso que vai te dar recurso e possibilidade de fazer escolhas mais prósperas, para que você tenha uma vida mais larga, ao invés de uma vida que vai cada vez minguando mais, né? Porque eu acho que hoje a maior pobreza não é a pobreza material, mas é a pobreza existencial. E quando a gente vê, a nossa vida é pobre existencialmente, a nossa vida é estreita, é decadente, e a gente só faz aquelas coisas no nosso mundinho e não percebe a imensidão que existe dentro de nós e o quanto o mundo pode nos oferecer, né? E eu acho que esse saber de si te dá a oportunidade, então, de ter uma vida mais larga, né? Mais saudável, sabe? Um pouquinho mais leve, porque a vida tá tão pesada. Né? Nossa. Muito bom. Que pensamento, que aula de autoconhecimento, de construção de si. Eu assim, achei fantástico o que você falou, mas 2 palavras, tenho a certeza que nunca mais vão sair da minha cabeça, disso que eu extraí. Assim. Eu fico sempre tentando ser um sanguessuga de informação, assim, sabe? E o compre livros e faça terapia, isso eu sempre vou atribuir essas 2 palavras a você. Assim, ai, que legal, que legal. E acho que pode até ser uma frase buzz, assim, porque você até falou, né? Compre livros, faça terapia e se desenvolva. Mas se a gente faz esses 2, claro, ler o livro é importante também, né? Não é só comprar. O desenvolvimento, ele vem. Eu passei por isso, você como terapeuta deve saber, assim, o processo de autoconhecimento da grande maioria, ele tem esse ponto de convergência, assim, né? Cara, você faz terapia e se você lê, absorve, pratica, você se desenvolve, você conhece sobre si, naturalmente os livros vão falar sobre autoconhecimento, se não falar é só terapia. Então, o compre livros e faça terapia, assim, são, assim, para mim, a aula do dia, assim, sabe? Que ótimo. Foi muito, muito legal. Que eu faço isso, mas nunca tinha sintetizado dessa forma. Eu gosto de sintetizar em pequenas conclusões, assim, sabe? É porque se eu olho para minha vida, não poderia dizer outra coisa. Além disso. Entende? Né? Não poderia dizer, assim, o que me salvou foi isso, sabe? Top. Livros mais, agora para os dados do engenheiro, né? Livros mais terapia igual a desenvolvimento e autoconhecimento, né? Saber de si. Saber de si. Muito bom, Lisandra Zanutto, muito obrigado. Imagina, novamente. Que aula, foi incrível, assim. Adorei. Super feliz, espero que as pessoas tenham gostado, gostem. Espero muito. Se inscreva no canal novamente, dê o joinha, compartilhe com a sua mãe,
prima, tia, amiga, irmã, o que quer que seja. Mulheres, né? Mulheres empoderadas, maravilhosas. Inclusive, Lisandra é a nossa terceira mulher nesse podcast. Que legal. E a gente vai encher de mulheres isso aqui. E as que vieram antes não são fracas também, não, né? Não são Tô fracas. sabendo, todas incríveis. E você, graças a Deus, manteve esse nível ótimo. Que bom, que bom. Estamos muito bem representados. Então, agradeço você novamente por ter ficado conosco até aqui. Agradeço a Lisandra. Imagina, eu quero te agradecer a oportunidade. Eu adorei. Parabéns pelo teu podcast. Parabéns mesmo por estar desenvolvendo esse conteúdo e gerando valor na vida dessas pessoas. Né? Show. Eu e você a partir de hoje, tá bom? Obrigado, gente. Roda a vinheta. Semana que vem estamos aqui de novo. Valeu.